Olá, meus alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula Aprender e Estudar em Casa. Como sabem, sou o Décio Afonso, o vosso professor de Matemática do 12º ano de escolaridade. Estão a seguir as orientações do governo? Bom, isso mesmo. Mas também não se esqueçam de respeitar os pais, os avós, os irmãos e estudar também. E falando em estudar, fizeram o trabalho de casa? Boa, isso mesmo. Na aula passada, vimos sucessão, vimos a sua definição como sendo uma função real de variável natural. Também vimos que o contradomínio de uma sucessão é designado de conjunto dos termos de uma sucessão. Estão a lembrar? Isso mesmo. Também vimos alguns exemplos, o índice 1, o índice 2, o índice 3, etc., o índice N, e o índice N mais 1, o índice N mais 2, etc., tendo em conta que os termos são infinitos. E vimos que o índice N é designado de termo geral de uma sucessão, porque gera todos os termos de uma sucessão. Também vimos exemplo de sucessão dos números pares, 2, 4, 6, 8, etc., etc., 2n, etc., e vimos que o índice N igual a 2n é designado de termo geral, porque gera todos os termos da sucessão dos números pares. Também, de seguida, vimos exemplo de uma sucessão, o índice N igual a 3n menos 1 sobre n mais 2, e foi pedido para calcular alguns exercícios, a linha A, linha B, linha C, se estão a lembrar, né? E fizemos alguns e tinha ficado os outros como trabalho de casa. Depois também vimos que uma sucessão podia ser definida por recorrência, ou seja, quando os termos se podem calcular a partir dos termos anteriores. Estão a lembrar? Bom, é isso mesmo. Depois vimos dois exemplos e ficou como trabalho de casa também para calcular os 5 primeiros termos dessas duas sucessões. Bom, na nossa aula de hoje, vamos falar de sucessões monótonas e sucessões limitares. Hoje, na nossa aula de hoje, vamos falar dessas duas questões. Sucessões monótonas e sucessões limitares. Hoje, na nossa aula de hoje, vamos falar dessas duas questões. Então, vamos começar por sucessões monótonas. O que é uma sucessão monótona? Portanto, uma sucessão diz-se monótona quando ela for crescente ou decrescente. Continuando, agora vamos ver então a definição de sucessão crescente. Quando que uma sucessão é crescente? Então, uma sucessão de termo geral, o índice N, diz-se crescente quando cada termo é maior que o termo anterior. Ou seja, em linguagem simbólica, teremos o seguinte. O índice N mais 1 maior que o índice N, né? Em linguagem matemática, né? O índice N é crescente se o índice N mais 1 é maior que o índice N, o que implica, resolvendo essa equação, ou mais concretamente dizendo essa inequação, né? Corrigindo, temos um sinal desigual, portanto, passando o índice N segundo membro para o primeiro membro, o termo muda de sinal. Tanto como você já sabe, princípio de equivalência de uma equação, processo prático, quando muda um termo de um membro para o outro, muda de sinal. Então, teremos que o índice N menos 1, mais 1, aliás, menos o índice N maior que 0. Ou seja, isso quer dizer que uma sucessão de termos geral, o índice N, ela é crescente quando a diferença entre cada termo e o seu termo anterior for maior que o número positivo. Continuando, vejamos agora quando é que uma sucessão diz-se decrescente. Uma sucessão de termo geral, o índice N, diz-se decrescente quando cada termo é menor que o termo anterior. Ou seja, em linguagem simbólica, também vamos ter que o índice N mais 1 é menor que o índice N. O que implica, estamos resolvendo essa inequação, vamos ficar com o índice N mais 1
menos o índice n menor que 0. Né? O índice n mais 1 menos o índice n menor que 0 para qualquer que seja o número natural. Ou seja, de uma forma resumida, então teremos então que uma sucessão de termos gerais, o índice n, ela é decrescente quando a diferença entre cada termo e o seu termo anterior for menor que o número negativo, ou seja, menor que 0. Então, exemplo, consideremos a sucessão de termos gerais, o índice n igual a n mais 3 sobre 2n menos 1. Vamos classificá-lo quanto à monotonia. Então, vejamos a resolução. Primeiramente, vamos calcular o termo de ordem n mais 1. Portanto, a nossa sucessão é o índice n igual a n mais 3 sobre 2n menos 1. Então, primeiramente, vamos calcular o termo de ordem n mais 1. Como já viram aí, então vamos fazer no quadro para tentar seguir, né? Então, teremos o índice n. Teremos então o índice n mais 1. No lugar de n, no numerador, vamos substituir por n mais 1 mais 3. Portanto, como temos visto na aula passada, como aqui o coeficiente de n é 1, então o n mais 1 não precisa vir dentro de parênteses. Mas já no denominador, o coeficiente de n é 2, a nossa expressão n mais 1, ela deve vir dentro de parênteses. Ou seja, ficamos 2 vezes n mais 1 menos 1. Então, no numerador teremos n. Então, no numerador nós teremos n mais 4. E no denominador vamos fazer a propriedade distributiva. 2 vezes n, 2n. 2 vezes 1, 2. Então, ficaremos com 2n mais 2 menos 1. O que dá, no final, a nossa expressão n mais 4 sobre 2n mais 1. Já temos o termo de ordem n mais 1. Então, agora, de acordo com a definição, então vamos fazer a diferença entre cada termo e seu termo anterior. Ou seja, o índice n mais 1 vai subtrair o seu termo anterior, que é o índice n. Ou seja, teremos aqui o termo geral encontrado, né? n mais 4 sobre 2n menos 1, que vai subtrair ao termo dado, que é n mais 3 sobre 2n menos 1. Continuando com os cálculos, aqui vamos fazer o mínimo do comum, como já sabem. O 2n mais 1 vai ser multiplicado por n mais 4, esse 2n menos 1 multiplica o n mais 4, e o outro denominador 2n mais 1 multiplica o n mais 3. O denominador vamos deixar na forma do produto, para melhor facilitar a conclusão no final. Então, teremos aqui 2n menos 1 vezes n mais 4, menos 2n mais 1 vezes n mais 3. Então, continuando, vamos obter o seguinte resultado. Fazendo a propriedade distributiva, né? 2n por n nos dá 2n ao quadrado, 2n por 4 nos dá 8n, menos 1 por n dá menos n, e menos 1 por 4 dá menos 4, e a segunda parcela, também vamos fazer a propriedade distributiva, todos os termos são positivos, estão a ver, 2n mais 1 e n mais 3 são termos positivos, e vamos fazer o produto positivo vai ser positivo, mas temos aqui um sinal menos, que vai influenciar o resultado. Então, como todos os termos vão ser positivos, então vamos obter todos os termos negativos, ou seja, o simétrico de número positivo. Então, 2n por n dá 2n ao quadrado positivo, então vai ficar menos 2n ao quadrado. 2n vezes 3 dá 6n positivo, por causa da diferença fica menos 6n. Do mesmo modo, um n positivo fica menos n, e 1 vezes 3 dá 3 positivo, fica menos 3. Então, continuando, 2n ao quadrado e menos 2n ao quadrado são dois termos simétricos, corta-se, né? E 8n menos n são termos semelhantes, vamos subtrair, dá 7n,
E aqui, menos 6n e menos 1n. Também são termos semelhantes. Adição de dois números positivos, negativo, aliás, é um número negativo. Então vamos adicioná-lo, dá menos 7n. E também, do mesmo modo, menos 4 com menos 3, a adição de dois números negativos é um número negativo. Então vamos obter menos 7. 7n e menos 7n também são números simétricos, como vocês já sabem. Então vai se cortar. Então ficaremos aqui com menos 7 sobre 2n mais 1 sobre 2n menos 1. 2n mais 1 ele é sempre positivo. 2n menos 1, para qualquer termo que vamos calcular, também vai dar positivo. O primeiro termo vai dar 1 positivo, o segundo termo vai dar 3 positivo, e assim sucessivamente. Então teremos um produto de 2 positivos no denominador positivo, e no numerador temos número negativo, e como sabe, o quociente de número negativo pelo número positivo, ou mais concretamente, quociente de dois números com sinais diferentes, também dá um número negativo, assim como no produto de números com sinais contrários. Então teremos que esse quociente é sempre menor que zero, ou seja, ela é sempre menor que o número. Aliás, ela é sempre negativa. Se ela é sempre negativa, ela é sempre menor que zero, tendo em conta que zero é maior que qualquer número negativo, para qualquer que seja n pertencente a n. Então, logo, é monótona decrescente. Agora, vejamos a definição de crescente e decrescente em sentido lato. Em linguagem simbólica, temos então que o índice n mais 1 é maior que o índice n, o que implica o índice n mais 1 menos o índice n maior que 0. Ou seja, a diferença entre cada termo e o seu termo anterior tem que ser sempre um número positivo, tendo em conta que o número positivo é maior que 0. Então, se a diferença for um positivo, então teremos que a diferença é sempre maior que 0. Para qualquer que seja n, então, nesse caso, teremos uma sucessão crescente. Ou seja, se a diferença entre cada termo e o seu termo anterior for um número negativo, tendo em conta que o número negativo é menor que 0. Então, se o resultado da diferença for negativo, então teremos a diferença menor que 0 para qualquer que seja n. Então, nesse caso, a nossa solução diz-se decrescente. Então, vejamos exemplo. Se o índice n mais 1 menos o índice n for maior ou igual a 0, para qualquer que seja n pertencente a n, se a diferença entre cada termo e seu termo anterior for maior ou igual a 0, a sucessão diz-se crescente em sentido lato. E se o índice n mais 1 menos o índice n for menor ou igual a 0 para todo n pertencente a n, ou seja, se a diferença entre cada termo e o seu termo anterior for menor ou igual a 0 para todo n pertencente a n, a nossa sucessão diz-se decrescente em sentido lato. Agora vejamos alguns exercícios. Primeiro, mostra que a sucessão do termo geral a índice n igual a menos 1 elevado a n menos 2n é decrescente em sentido lato. Segundo exercício, classifique quanto à monotonia as sucessões. A linha A, temos a sucessão o índice n igual a 5 menos 7n. Na linha B, v índice n igual a n mais 1 sobre 2n mais 4. E na linha C, yn igual a 5 menos n ao quadrado. Então vamos lá, agora vos deixo para resolver esses exercícios. Então vamos lá, continue.
Ah, conseguiram fazer o exercício? Isso mesmo. Os alunos que não conseguiram resolver esse exercício, não faz mal. Portanto, leiam de novo a definição, vejam o exemplo do exercício que o professor resolveu anteriormente e tentem de novo. E no caso de não conseguirem, também não faz mal. Portanto, pedem apoio a pessoas mais próximas que entendem o assunto ou ao vosso professor diretamente de matemática, vão vos ajudar a resolver exercício. Então vamos continuar com sucessão limitada. Uma sucessão diz-se limitada se só se o conjunto dos seus termos for um conjunto limitado. Ou seja, quando tem majorantes e minorantes. Continuando, portanto, em linguagem simbólica, teremos que o índice n é limitada se existe um alfa e um beta pertencente a R, de modo que alfa menor ou igual ao índice n, menor ou igual a beta para qualquer que seja n natural. Ou seja, se o conjunto dos termos da sucessão estão limitados entre dois números reais, um alfa e um beta, sendo alfa menor que todos os termos da sucessão e todos os termos menor que esse beta. Ao valor alfa, diz-se menorante do conjunto dos termos da sucessão. E ao valor beta, diz-se majorante do conjunto dos termos de uma sucessão. Então vejamos agora um exemplo. Consideremos a sucessão, o índice n, do termo geral n mais 3 sobre 2n menos 1. Já tínhamos mostrado anteriormente que ela é monótona decrescente, né? Logo, o primeiro termo é o maior termo. Então vamos calcular o primeiro termo. Nosso só o índice n, né? Ela é n mais 3 sobre 2n mais 1. n mais 3 sobre 2n menos 1. Portanto, calculando o valor do primeiro termo, vamos substituir n por 1. Ou seja, então ficaremos com o índice 1 igual a 1 mais 3 sobre 2 vezes 1 menos 1. Ou seja, que dá 4, 2 menos 1, 4 dividido por 1, que dá 4. Né? Então, o primeiro termo é 4, e 4, então, é maior que todos os termos da sucessão. Ou seja, então teremos que, assim, o índice n, né? Teremos que o índice n é menor ou igual a 4 para todo n pertencente a n. Ou seja, diremos então que a nossa sucessão ela é limitada superiormente. Continuando. Vocês vão acompanhar? Ok. Então, podem comprovar que todos os termos são positivos. Então, vamos lá, 1 minutinho ou 2 minutinhos, para verem que a nossa sucessão de termo geral n mais 3 sobre 2n menos 1, que ela é sempre positiva. Eu vou vos deixar para ver isso rapidamente, depois vamos continuar. Então, vamos lá. Já viram? Bom, então, vejamos. No numerador, né, temos n mais 3. Né? N é um número natural, tanto o número inteiro positivo. Adicionando com 3, não teremos sempre o número positivo. O denominador, temos 2n menos 1. Se formos calcular o primeiro termo, vai dar 1. 2 vezes 1, 2 menos 1 dá 1. Se formos calcular o segundo termo, dá 3. 2 vezes 2, 4 menos 1 dá 3. Ou seja, também vamos obter sempre números positivos. Então, nesse caso, teremos então que o índice n é maior que 0. Tendo em conta que o resultado é sempre positivo, né? E o número positivo é maior. Qualquer número positivo é maior que 0. Dizer o índice n maior que 0 é a mesma coisa que dizer que 0 é menor que o índice n. Né?
Quando temos que índice n maior que 0 para qualquer n, então, assim, ela é limitada inferiormente. Então, portanto, o que é que vamos obter? Que 0 é menor que o índice n, menor ou igual a 4 para todo n pertencente a n. Né? Ou seja, 0 menor que o índice n, menor ou igual a 4 para todo n pertencente a n. Ou seja, ao valor 0, nós diremos que é minorante, neste caso é um dos minorantes, há vários minorantes, e 4 é o majorante. Também vamos ter outros majorantes, 4 é um dos, a partir de 4, 5, 6 são todos os majorantes do conjunto da nossa sucessão, o índice n. Então, neste caso, teremos concluir que a nossa sucessão, o índice n, ela é limitada. Então, vamos ficar agora com exercício. Vamos mostrar que o índice n igual a 2n mais 3 sobre n, ela é limitada. Portanto, esse exercício vai ficar como o nosso trabalho em casa. Espero que todos vocês vão fazer esse exercício, como já tínhamos visto anteriormente no nosso exemplo. Então, vamos provar que ela admite um minorante e um majorante. Agora, vamos fazer um resumo ou síntese da nossa aula de hoje. O que é que vimos inicialmente? Vimos sucessão monótona, né? Vimos que ela é monótona se for crescente ou decrescente. Vimos que uma sucessão ela é crescente quando a diferença, quando cada termo do seu termo anterior for maior que 0. E vimos que ela é decrescente quando a diferença entre cada termo e seu termo anterior for menor que 0. E vimos o exemplo, foi calculado, e vimos que a nossa sucessão foi dada, ela é monótona decrescente. Tivemos o resultado, menos 7 sobre 2n mais 1, vezes 2n menos 1. Né? Vimos que o quociente no negativo e no positivo é negativo, então logo menor que 0, ela é decrescente. Também vimos que sucessão crescente e decrescente, tanto no sentido lato. Vimos que a diferença entre cada termo anterior for maior ou igual a 0, ela é crescente em sentido lato, e se a diferença for menor ou igual a 0, ela é decrescente em sentido lato. Depois, vimos dois exercícios, né, para calcular que tinha ficado como trabalho em casa. Na próxima aula, vamos falar de definição simbólica de sucessão limitada. Assim, terminemos a nossa aula de hoje, Aprender a Estudar em Casa. Conto convosco na próxima aula. Fiquem em casa e lavem sempre as mãos com água e sabão.